Olá, meus queridos e amados irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, para você que está aí nos assistindo, para você que está vendo o vídeo agora, que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos aí na noite de domingo, após um culto maravilhoso, e estou aqui agora, por graça e misericórdia, para compartilhar um texto da Palavra de Deus com você, nesse primeiro dia da semana, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia 26 do 10 de 2025, são exatamente 22 horas e 52 minutos. E eu quero, em poucas palavras, compartilhar um texto da Palavra de Deus com você, que acredito eu, que vai fazer com que eu e você venhamos viver uma semana diferente para a glória de Deus. Um texto bastante conhecido, creio eu, que você já ouviu falar muito sobre o que iremos ler aqui neste momento. Vou estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Vou estar lendo aqui do verso 13 ao verso 22, só para facilitar aí o entendimento, tá? Mas nós vamos focar no verso 22. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida do rei Davi. E o texto diz assim, o subtexto tem para subtítulo, diz assim: o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, e a oposição dos judeus. Diz assim o texto no verso 13: e, partindo de Pafos, Paulo e os que com eles chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas e os que temem a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. Aí o verso 21 diz assim: e depois pediram um rei, e Deus lhes deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Verso 22. E, quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: aleluias, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade, Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, todos nós conhecemos a história, os relatos de Saul, um rei que foi levantado para reinar em Israel, um camarada que foi escolhido, aclamado rei, e esse mesmo, segundo a palavra de Deus, nós a encontramos em 1 Samuel no capítulo 13, verso 14, nós vemos Samuel falando com o próprio rei Saul que Deus o havia rejeitado. Saul deixou muito a desejar, Saul aprontou, Saul persistiu no erro, e por essa razão Deus o rejeitou.
e isso ficou bem claro. Deus deixa isso claro para Saul através de Samuel. E Samuel, ao falar com Saul, ele diz: Deus já tem um escolhido que governará o seu povo. Deus já tem um homem separado que governará o seu povo. E aqui no livro de Atos, quando Paulo, dentro da sinagoga, após os principais da sinagoga lerem a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, eles dão a oportunidade, perguntam a Paulo e seus companheiros se eles tinham algo a falar, alguma palavra de consolação para o povo. Paulo, então, se coloca de pé e pede o povo que fique em silêncio e começa a narrar algo muito interessante do cuidado de Deus com o seu povo até Canaã. E quando ele vai falar no verso 20, ele diz: Depois disso, por quase 450 anos, deu-lhes juízes. Deus levantou juízes para organizar, para impor, entre aspas, regras, enfim, levantou juízes, entre eles o profeta Samuel, que foi um dos juízes. E depois o povo começou a pedir que as outras nações tinham reis, e aí Israel queria também um rei. E começou a azucrinar a cabeça de Samuel e do povo, dos anciãos que queria, porque queriam um rei. Então Deus, já que eles querem um rei, eu vou lhes dar um rei que eles escolherem. E aí no verso 21 diz: E depois pediram um rei, e Deus lhes deu. Por 40 anos, Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Quando Deus rejeita Saul por causa da sua desobediência, por causa de tudo que ele aprontava, no verso 22, ele diz: Quando este foi retirado, ou seja, Saul, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho. Deus, quando fala para Samuel que ele já tinha um homem segundo o teu coração, agora não é segundo a escolha do povo, não. É um homem que eu chamei, que eu escolhi para reinar em Israel. É um homem segundo o meu coração, segundo a minha vontade. Agora é segundo a minha vontade. Esse é o testemunho. Paulo aqui, ele narra na sinagoga que Deus deu testemunho do rei Davi, daquele homem, daquele menino chamado Davi, que ainda estava lá no pasto apacentando as ovelhas de seu pai. E continuando, Deus testemunha e diz: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O texto diz que Deus bradou e deu testemunho de que Davi iria executar toda a tua vontade. E quando eu vejo esse texto, e quando eu olho para Davi, e eu tenho ultimamente ouvido muitas pessoas ministrarem sobre Davi, e algumas vezes, a maioria das vezes, eles falam do pecado de Davi. Eles narram acerca do pecado de Davi. E o Espírito Santo ministrou na minha vida, ao meu coração, algo muito interessante. A onisciência de Deus, a onisciência, quando nós entendemos verdadeiramente que Deus é onisciente, que Deus, quando começou a escrever Gênesis, Deus já tinha o último versículo da Bíblia, o último versículo de Apocalipse, prontinho, só para entregar o homem e este escrever. Então nós entendemos, amado, assim como quando Deus formou Adão e o colocou no Éden, fez aquele processo todo de tirar uma costela e formar uma mulher para que ele tivesse uma companheira, e Deus chama ele e fala: Adão, olha, isso aqui, está aqui esse fruto aqui, os outros frutos você pode comer, mas porém esse aqui você não come, porque o dia que você comer, certamente você morrerá. Mas Deus sabia que Adão ia pecar. Deus sabia que Adão não ia resistir por muito tempo. Deus sabia que Adão ia falhar.
Assim como Deus sabia que Davi ia falhar. Deus sabia que Davi ia falhar. Às vezes nós deixamos de entender a Bíblia, que é uma coisa tão simples, porque Deus ele quer falar com os seus filhos. Ele quer falar com os seus servos e Deus não complica. Há quem diga que Deus complica e depois explica. Não, Deus não complica. Cada vez que lemos a palavra de Deus e buscamos ler, examiná-la em espírito, orando ao autor que vem se revelar a nós através dela, Deus se revela a nós através desta palavra. Então é importante nós entendermos isso, que Deus ele não se surpreendeu com Davi quando Davi pecou. A gente precisa entender que em Gênesis 3, capítulo 3, no verso 15, aquela promessa que Deus fez à serpente, ela tinha que se cumprir. Só que para pisar na cabeça da serpente, não seria um pecador. Não seria uma pessoa, um homem ou uma mulher nascido da vontade do homem e da mulher. Ou seja, após uma relação sexual entre um homem e uma mulher e viesse ser gerado essa pessoa. Não, em hipótese alguma. Por essa razão, fica bem claro para nós, e Paulo testifica isso, Romanos 3, 23, que todos pecaram, mas não surpreenderam a Deus com seus pecados. Não. Deus sabia que nós íamos falhar. Deus sabia que Davi ia falhar. Deus sabia que Abraão ia falhar. Deus sabia que os seus servos iam falhar. E o diabo se levantou, se observa que ele se levantou contra todos que Deus levantou. Porque ele temia a promessa de Gênesis 3,15. Deus falou que ia levantar a semente da mulher que ia pisar na minha cabeça. Então ele imaginava que de repente esse cara chamado Abraão, e de lá para cá vem vindo, é Jacó, é Israel, é Isaac. De lá para cá, todos que Deus se levantava para chamar para sua obra, ele se enfurecia e partia para cima para destruir. Mas aí eu entendo, e eu quero compartilhar com você uma revelação maravilhosa, que Davi, hoje nós falamos, para falar de Davi, nós temos que dar testemunho de Davi. Davi foi o homem chamado segundo o coração de Deus, e isso não foi depois dele ter cometido pecado, não. Ouvi alguém dizer que depois que ele se arrependeu e Deus ainda chamou, disse, não, Deus chamou ele lá atrás, falou com Samuel, eu encontrei um camarada, eu achei um homem segundo o meu coração, eu olhei para ele e eu vi que esse está apto a reinar sobre o meu povo. Este vai ser o rei de Israel. Este vai ser o substituto de Saul. E este era Davi. Onde se encontrava Davi? No pasto, rejeitado pelos seus pais não, pelo seu pai e seus irmãos. Ninguém dava nada por ele. Ele era o menor da casa, mas Davi estava lá, honrando o seu pai, cuidando das ovelhas de seu pai e dando a sua vida, colocando a sua vida em risco para proteger as ovelhas. E aí eu me lembro da parábola das 100 ovelhas. E aí eu começo a viajar, tipologicamente falando, eu vejo, assim como o Senhor Jesus, que não abandona as ovelhas por nada. Davi ele não abandonou, não abandonava lá as ovelhas de seu pai, ele cuidava e Deus estava contemplando. E quando eu vejo as pessoas falando, Davi pecou, Davi fez isso, Davi fez aquilo. Davi era tão pecador quanto eu e você. Davi era tão falho quanto eu e você. Deus já sabia, volto a repetir, Deus já sabia que Davi ia falhar. Deus já sabia disso. Mas hoje o irmão estava até ministrando sobre Davi, falando sobre Davi, e ele citou algumas vezes algo muito interessante. Davi foi um adorador por excelência. Nos momentos mais difíceis da tua vida, ele compôs salmos lindos, que são hinos.
E você vê, se você for pesquisar qual a situação que se encontrava Davi vamos colocar assim, vamos escolher um salmo aqui bem conhecido nosso. Quando ele compôs o Salmo 23. Imagina, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Olha só. Dentre outros salmos, agora vamos pesquisar em que situação se encontrava Davi quando ele compôs esse salmo. O que ele estava passando quando ele compôs esse salmo? Estou falando do 23, mas todos os demais. Davi verdadeiramente foi um adorador por excelência. Não adorava porque a mesa estava farta. Não adorava porque ele foi ungido rei de Israel. Ele adorava porque ele era um adorador e Deus enxergou isso nele. Deus enxergou isso nele. Ele falhou. Ele pecou. Quem de nós não pecamos? Quem de nós não falhamos? A gente fala, eu ouço. Davi pecou e se arrependeu, por essa razão Deus o perdoou. Queridos, Deus sabia de tudo isso. O que Deus falou aqui, Paulo repetindo as palavras de Deus aqui, olha só, ele diz assim, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará futuramente toda a minha vontade. Os planos de Deus são perfeitos e eles não podem ser frustrados. Ou seja, queridos, eu não sei como você está. Eu não sei como você está hoje. De repente, você está parado, desanimado, porque você falhou em algum momento da tua vida, em algum momento da tua caminhada. De repente você falhou em algum momento, seja no teu casamento, seja com a tua família, seja na tua vida profissional. De repente você falhou. E é importante que nós venhamos reconhecer que falhamos e que venhamos dar continuidade, acreditando que o nosso Deus, o Deus que nos chamou, ele só está esperando uma atitude nossa para se voltar para ele e dizer, Pai, pequei contra ti, perdoa. Lembra do filho pródigo? Quando ele enxergou que não tinha mais jeito, ele começou a ensaiar. Eu vou voltar e vou falar, Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, pequei contra a terra, pequei. Mas a conversa dele era com o Pai. A conversa dele era com o Pai. Não era com o irmão. Não era com os demais trabalhadores. A minha conversa, a tua conversa, a nossa conversa, quando nós falamos, é com o Pai, é com Deus. Não é com os irmãos. Os irmãos você vai encontrar aquele que te abraça e realmente ore com você. Mas você vai encontrar aquele que joga o braço no seu ombro e quando ele tira, ele está torcendo para você não se levantar. Ele está torcendo para você continuar caído. Mas o que eu quero dizer para você, assim como aconteceu com Davi, tem o preço. Falhou? Tem o preço. Errou? Tem o preço. As consequências virão. Mas mesmo quando ela chega, Deus não te desampara. Deus não desamparou Davi. Davi passou por um processo muito difícil, mas ele foi fiel. Ele permaneceu. E hoje eu estou falando do rei Davi. Eu não estou falando de Davi, filho de Jessé. Estou falando do rei Davi. Olha que coisa linda. Que foi ungido e consagrado pelo profeta Samuel. Amando de Deus. Um escolhido de Deus. Um chamado de Deus. Deus achou ele. Tirou ele lá do rebanho das ovelhas e o consagrou a rei de Israel. Se Deus chamou você para uma obra, querido, você pode ter escorregado, mas pode ter certeza. O Deus que te chamou
dependendo da atitude que você tomar, ou seja, se arrependeu, meu amado, voltou-se para os pés do Senhor, pediu graça e misericórdia, pediu perdão, receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus. Quando você verdadeiramente se arrepende, e quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus, ele é automático em nos perdoar. E ainda diz assim, como fala através do profeta Isaías, eu mesmo, sou o que apago todas as suas iniquidades, todos os seus pecados e transgressões, e deles não me lembro mais. O diabo pode trazer a memória através de pessoas que vão jogar, pessoas que vão estar falando, mas nada disso pode te deter. Nada disso pode te parar. Receba esta palavra na tua vida. De repente, até hoje, domingo, 26 de outubro, você está desanimado, não foi no culto hoje, não foi na igreja essa semana, porque aconteceu alguma coisa, você está com vergonha, você está cabisbaixo, querido. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Nós não queremos viver uma vida de falha, andar errante na presença do Senhor. Mas quando você escorrega, lembra-se. Tem um texto muito interessante em Provérbios que diz que o justo pode cair 7 vezes, mas ele se levantará. Isso é Deus. Então ergue a cabeça, toma posse daquilo que Deus colocou em tuas mãos, volte a pregar, volte a louvar ao Senhor, volte a fazer o que Deus te chamou para fazer. E você vai ver que as coisas vão começar a fluir. Amém, meu querido? O Deus que não abandonou Davi é o Deus que não te abandona. Ele nunca vai te desamparar. Receba esta palavra na tua vida. Tenha uma semana super abençoada. Uma semana de vitória, de conquista, sim, livre do pecado e da injustiça. Que essa semana seja para a glória de Deus. Que a nossa vida no decorrer dessa semana seja para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Deus abençoe a tua vida. E quando você orar, ore pelo ministério Cicatrizes que Curam. Ore pelo ministério Cicatrizes que Curam, porque o que acontece na nossa vida, Deus restaura, Deus transforma e nos leva a levantar a outros. Então receba esta palavra na tua vida. Em nome de Jesus, seja ricamente abençoado. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo que estejam sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua família, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.